Queridos irmãos, muito boa noite, que a preciosa paz esteja sobre a sua vida. Eu te convido a vir em breve meditação comigo. Eu quero falar sobre a importância da profecia, quero falar sobre o povo judeu e sobre a igreja, a qual o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo e deixou as bases dela. A Bíblia diz no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Evangelho de João, capítulo 1, o verso 11 e 12, diz lá que ele veio para o que era seu, o povo judeu. Mas os seus não receberam. Passaram a bênção para os outros povos, porque a promessa está lá no livro de João, capítulo 3, o verso 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna, Jesus Cristo disse, é esta, que te conheçam a ti só por único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Para chegarmos a Jesus Cristo, para o ser humano chegar a Jesus, precisa passar por protocolos espirituais. É ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. E é pela fé que temos entrada a esta graça maravilhosa, Romanos 5. Quando ouvimos a pregação do Evangelho, o Espírito Santo trabalha para que o ser humano possa crer, depositar a fé na pregação do Evangelho. Porque é através da pregação que o ser humano é resgatado para Deus. Está no livro de Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem manifestou o braço do Senhor, o braço forte do Senhor. Humildemente digo, eu acreditei na pregação do Evangelho. O braço forte do Senhor se manifestou a meu favor e me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, e me firmou sobre uma rocha. Jesus Cristo disse, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A coisa mais linda, preciosa e bela que um ser humano pode ser neste mundo é livre. Livre das algemas do pecado. Livres das maldades deste mundo. E, acima de tudo, livres do inferno. E para alcançarmos essa liberdade é necessário crermos na pregação da palavra de Deus. A Bíblia diz que Satanás, o príncipe deste mundo, ele luta com todas as armas para que o ser humano não venha crer, não venha a acreditar na palavra de Deus, na pregação do Evangelho. Porque ele sabe que quando o ser humano ouve a pregação e crê e aceita o maior presente de Deus, que é anunciado pelo Evangelho, qual é o maior presente de Deus? É Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único como um presente. Mas o receber ou não está com o ser humano. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Ninguém pode aceitar a Jesus Cristo de todo o coração se não for por uma ação direta do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo veio a este mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Felizes são aqueles que, ouvindo a pregação do Evangelho, podem abrir o coração para aceitar a Jesus Cristo. Aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus Cristo de todo o coração, hoje gozam da mais perfeita liberdade. E o apóstolo Paulo, preocupado com esta liberdade sobre a vida dos irmãos, ele disse: meus irmãos, não useis da liberdade para dar lugar à carne. Porque aqueles que são verdadeiramente livres por Jesus Cristo, pela sua palavra, andam diariamente em novidade de vida. Não somos perfeitos, não. Mas o perfeito está na nossa vida, trabalhando. É o Espírito Santo de Deus. E Jesus Cristo disse: meu Pai trabalhou, e eu trabalho até agora. O seu Espírito continua trabalhando neste mundo de trevas, usando alguns para pregarem o Evangelho e abrindo as mentes, os corações para acreditar no Evangelho pregado. É claro que estamos em um tempo difícil, onde o Evangelho está sendo banalizado, onde muitos estão vendendo, colocando valores no Evangelho, na pregação, no ensino. Mas os verdadeiros cristãos se alimentam do verdadeiro Evangelho. Lá no começo da primeira igreja, do primeiro século, os obreiros naquela época não pregavam apenas por dinheiro, não. Eles pregavam por amor a Jesus Cristo. Hoje, no nosso tempo, muitos estão fazendo isso. Eu sou um dos menores pregadores do Evangelho. Meu canal é o menor canal do YouTube. Não ganho nada para fazer isso. Prego aqui por amor, porque gosto de falar da palavra de Deus. Gosto de falar da pessoa pura e preciosa do Senhor Jesus Cristo. Nem likes eu tenho. Muitos que estão vendo as minhas mensagens, nem like dão. Mas a minha alegria é saber que mais de meia dúzia estão vendo e ouvindo a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, há 2000 anos, está sendo pregado. A Igreja de Cristo tem crescido. E crescido também as fake news, o Evangelho do toma lá da cá, tem crescido a ambição, a soberba, a avareza dentro da igreja. O Senhor Jesus Cristo é o dono da sua igreja. E chegará o dia em que todos nós devemos comparecer diante da sua presença. E deveremos dar conta de tudo aquilo que falamos e que fizemos em sua presença. Mas para uma grande multidão tem promessa preciosa. Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Por isso é que não tem condenação para aqueles que andam em sinceridade diante de Deus. E nesse tempo em que estamos em um tempo, o campo minado. Esses dias, uma cantora abrindo a sua boca para cantar. No momento em que eu vi ela cantar, eu falei para minha esposa: esta música vai ser como um furacão, dividindo opiniões. E a música dela foi como o furacão Katrina, que arrasou. A música desta menina está dando o que falar, porque ela falou pura verdade.
Ela transmitiu a verdade nua e crua e mexeu com os soberbos, com os orgulhosos, mexeu com os vendilhões do templo, mas com aqueles que pregam o evangelho simples e puro, não mexeu, não abalou, simplesmente trouxe mais clarividência para fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Gosto de falar da palavra de Deus. Há 40 anos, mais de 40 anos, prego a palavra de Deus. Sou um evangelista. Nunca cobrei para pregar o evangelho. Talvez seja por isso que eu não sou famoso, não sou muito aceito, porque aprendi na palavra de Deus que o evangelho é a mais pura e perfeita revelação que devemos passar para as pessoas hoje. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família, que você continue firme, vencendo as batalhas diárias, que não tem sido fácil. E Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A luta é travada, a luta é cerrada. O apóstolo Paulo disse para a igreja: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É uma luta, é uma batalha travada. Mas a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A igreja de Cristo está sendo despertada. Quero falar um pouco sobre o povo judeu. Deus tem dois povos distintos neste mundo. O povo judeu, povo da promessa. Deus fez promessa a Abraão e Deus vai cumprir tudo aquilo que fez de promessa a seu servo Abraão. Quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, não foi muito bem-vindo. Uma meia dúzia apenas acreditou nele. Mas a grande maioria o perseguiu, falando palavras de baixo calão, o chicotearam, blasfemaram dele, chamaram ele de mentiroso, de comelão, de beberrão. Falaram até que ele expulsava demônio pelo príncipe dos demônios. Não todos. Apenas um lá disse isso. Mas todos pecaram de maneira terrível. Quando o governador disse: o que eu faço com Jesus chamado Cristo? E o povo disseram: crucifica-o, crucifica-o. E ainda tem alguém que diz no nosso tempo que a voz do povo é a voz de Deus. Não, não é não. A maioria do povo não sabe escolher. Escolheram Barrabás em vez de Jesus Cristo. Mas o que eu faço com Jesus chamado Cristo? E o povo disser: crucificam. E ele então lava lá as suas mãos e fala: olha, eu vou estar livre do sangue dele. O povo disseram em uma só voz que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. A pior besteira, a pior loucura que eles falaram. A Bíblia diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semeia, ele vai ceifar. O povo tem ceifado perseguições, guerras, destruição. Mas por causa da promessa que Deus fez a Abraão, Deus se lembrará do seu povo no fim dos tempos. Olha o que aconteceu agora recentemente. Um líder, o nosso líder, o presidente Lula, parece que estava drogado quando disse, em uma grande reunião lá fora,
comparando aquilo que está acontecendo agora lá em Israel e a faixa de Gaza, e ele disse em palavras chulas, horríveis, comparando os ataques de Israel aos ataques de Hitler, quando matou 6 milhões de judeus, igualando os judeus hoje com Hitler. A pior sagacidade, a pior besteira que um líder de uma nação pode falar. Agora o Brasil está para sofrer sanções, juízos de Deus, porque o líder falou asneiras, bobagem. Mas todos nós, servos e servas de Deus, cidadãos de bem da nossa nação, devemos pedir a Deus graça e misericórdia para que Ele não permita que o Brasil venha sofrer juízos da parte de Deus. Porque na Venezuela aconteceu isso. Uma certa ocasião, Hugo Chávez falou bobagem, amaldiçoando Israel, amaldiçoando os judeus. E ele diz, amaldiçoa Israel, os judeus, no fundo das minhas vísceras. E o mundo todo assistiu, e no fundo das suas vísceras nasceu um tumorzinho, aquele tumor virou um câncer. E ele morreu. E o peso da justiça de Deus desceu sobre a Venezuela. Olha o que está acontecendo lá, olha o que tem acontecido na Venezuela. Porque o seu líder disse besteira contra o povo judeu. Nessa manifestação, agora, no domingo passado, uma boa parte dos brasileiros, com o coração voltado à democracia, e muitos pediram diante deles e diante de Deus perdão aos judeus e misericórdia diante de Deus. Acredito que Deus levará em conta isso e vai amenizar os ais e as pragas que viriam sobre a nossa nação. Queridos irmãos, você que tem aceitado a Jesus Cristo e está servindo a Deus, a luta é travada, mas a vitória é certa. Nós estamos passando nesse tempo, é um tempo profético. É claro que daqui para o futuro, muitos irão se revoltar e falar bobagem, vão dizer asneiras sobre Israel, sobre o povo judeu. É cumprimento da palavra de Deus. Salmos 2 fala sobre isso. Quero ler aqui o que o Salmo 2 fala. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Isso quer dizer, daqui para frente, muitos grandes líderes vão falar asneira contra o povo judeu. Muitos parlamentares irão dizer bobagem. É cumprimento da palavra de Deus. Muitos irão se revoltar, colocando a culpa também no povo judeu. Já sabemos disso, porque a Bíblia nos adverte sobre isso. É cumprimento das Escrituras Sagradas. Nós, como Igreja de Cristo, estamos num tempo profético, o qual o anjo disse para Ló, quando tirou eles de Sodoma e de Gomorra e levou-os. E na sua viagem o anjo doutrinou a família, mas teve alguém que não prestou atenção na doutrina e olhou para trás, e você já sabe a história. Em uma determinada ocasião o anjo disse, agora é com vocês, escapa-te por tua vida. Este é o tempo em que estamos. Devemos, cada um de nós, servos e servas de Deus, individualmente, se esforçar para se manter de pé diante de Deus. Porque o que estamos vendo hoje, até nas maiores igrejas, os maiores ministérios, estão quebrando. Quando vemos o que está acontecendo na Maranata, está quebrando.
Vemos o que está acontecendo na Cristã do Brasil, está rachando, quebrando. Vemos o que está acontecendo na Deus e Amor, já quebrou. Vemos o que está acontecendo na maior igreja do Brasil, certamente do mundo, maior ministério, as Assembleias de Deus estão jogando o nome das Assembleias de Deus na lama. O escândalo está cobrindo o mundo gospel. Cabe a mim e a você nos firmarmos mais na pessoa preciosa e pura do Senhor Jesus Cristo. Porque não é o teu ministério, não é o teu pastor, o teu líder que poderá te salvar. Não. O nosso Senhor e Salvador é Jesus Cristo. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. Se você gostar desta meditação, compartilhe. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Que Deus os abençoe ricamente.